Graça e paz, amados irmãos. Os irmãos viram que fizemos um louvor junto. A gente teve a oportunidade aí de poder cantar juntos esse louvor. E nós vimos uma grande diferença. É muito importante que estejamos afinados. Isso, quando eu falo de afinado, não é cantar. Esqueça essa parte agora por um momento. Passem a pensar na vida cristã. Estamos afinados com Deus? Estamos afinados com os irmãos na mesma caminhada? Temos uma carreira que está proposta. Temos uma coroa que está à nossa espera. Já está lá. Agora, como estamos correndo essa corrida? Será que estamos nos embaraçando pelo caminho e nos deixando fracos, abatidos? Ou estamos perseverantes? Começo hoje trazendo essa reflexão. E quando, algo já claro, quando falamos aqui na frente, é algo que pensamos durante o dia, pensamos durante a semana. Então, será que estamos dando o nosso melhor para Deus? Não que Deus precise. Não. Nós fazemos porque estamos gratos. Lembra que na última lição que eu falei com os irmãos, o que deve mover as nossas vidas é a gratidão. O quanto estamos gratos? É isso que nos move. É isso que nos faz correr e lutar o bom combate. Não é, Marcelo? É isso. Então, amados, hoje, como está proposto, vamos ler capítulo 46 de Isaías. E antes de iniciarmos, vamos orar a Deus para agradecer por esse momento. Amado Deus e Pai, te peço que nos ilumine essa noite, para que possamos compreender a Tua palavra. Sabemos o quão somos falhos, mas sabemos que o Senhor está ao nosso auxílio. O Senhor é um Deus presente. É o que nós vamos ver no livro de Isaías hoje. As nações tinham outros deuses, mas só o Senhor é Deus. Agradeço e peço por cada um dos irmãos hoje. É bom ver a casa do Senhor cheia. Que o Senhor possa trazer e que eles possam vir mais. Que possamos vir mais. Agradeço e peço por cada alma aqui presente e também por aqueles irmãos que estão espalhados por todo o mundo, pois sabemos do grande momento e da grande dificuldade que estão passando. O Senhor possa também deixar firmes aqueles que estão na pregação da Tua palavra. Que eles possam levar a Tua palavra até os confins da terra. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Pelo alimento diário, pelas autoridades que estão sobre nós, por tudo isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos encontraram o capítulo 46 de Isaías? É um capítulo pequeno, mas que terá um grande aprendizado para nós, assim eu espero. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumavas levar são canseira para estas bestas já cansadas.
Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo. E ainda até as cãs, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis? Para que eu seja igual. E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata, nas balanças assalariam os ourives, para que façam um Deus, e diante deles se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto, e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois obstinados de coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, em Israel a minha glória. Irmãos, já é bem conhecido dos irmãos qual é o contexto da carta, né? A nação de Israel, principalmente aqui Judá, ela foi levada cativa pelos babilônios por desobediência a Deus, por estarem de fato indo de encontro com as verdades que Deus já havia nos ensinado. Mas aqui nós vimos desde a lição passada que Deus ia suscitar um homem chamado Ciro para libertar o povo, para o salvar. Deus disse, esse será o meu ungido, eu o levantarei, e assim farei. E Deus aqui, no capítulo 46, ele vai trazer e tratar novamente sobre esse assunto, deixando claro que os ídolos que eles creem, que eles dizem que acreditam, que eles defendem, não pode salvar eles. Façam comparações, se assim vocês querem fazer. O que é que eles podem fazer por vocês? Deus, por meio do profeta Isaías, logo no começo aqui do capítulo 46, ele já pega as duas maiores divindades deles e começa a discorrer sobre eles. E dizer, olha, eles não podem livrar vocês. Eles serão levados pelos animais. E nós vamos entender até esse termo aqui, o que é que quer dizer isso. Ok? Irmãos, chegou a hora da libertação. Essa é a mensagem. No contexto. Não se assuste que eu não vou fazer um culto de libertação.
Simplesmente pelo contexto, a mensagem é essa: chegou a hora da libertação. Deus havia decretado o fim do exílio de seu povo e quis, em seus insondáveis desígnios, servir-se de um rei pagão para aplicar sua misericórdia. Quem somos nós para discutir com Deus? Os meios que Ele vai fazer qualquer coisa. Quem é tu, ó barro? Para reclamar? Para inquirir o Deus? Deus escolheu sim um homem pagão para aplicar sua misericórdia para a casa de Israel, para o povo de Judá. Assim como se servira de outro para castigá-lo, Deus utilizou um pagão para castigar a nação de Israel, e agora está usando um pagão para livrar a nação de Israel. Por que não? Deus é o Senhor da história. Quem dá ou tira dos homens o poder, de acordo com o seu beneplácito. Levanta reis, derruba reis, coloca homens em posição de renome e também os abate. E quem és tu para reclamar? Quem és tu? Aparece então na história um homem chamado de Poderoso Sírio. Aquele que chamava a vitória a seguir seus passos. Por onde ele passava, ele vencia. Punha os reis aos seus pés e com a sua espada destruía os inimigos como poeira. Mas ele não foi, senão, na realidade, um instrumento nas mãos do Senhor onipotente. Todo esse currículo dele foi por causa de Deus. Ele foi um instrumento, ele foi utilizado por Deus. E assim foi feito. Já está bem claro para os amados que Deus é soberano. Amém por isso, já está claro para nós isso, essa verdade. Deus controla a história, delimita o território para os povos, dá força ao cansado e o faz vencer. Deus, então, já havia decidido que iria libertar a nação. E 70 anos depois, assim o fez. Assim fez. Vamos à exposição. Vamos ler o verso 1. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumávamos levar são canseira para as bestas já cansadas. Deus se utiliza aqui, irmãos, de Bel e Nebo, os dois deuses mais proeminentes da Babilônia. Bel é um outro modo de se escrever ou grafar o nome Baal. Então já é conhecido dos irmãos. O principal deus fenício da Babilônia. Nebo também era amplamente adorado por ser visto na composição dos nomes de reis, como Nabucodonosor, de uma forma grafada também, Nabopolassar e Nebuzaradã, que são reis do Império Babilônico. Então, esses reis, por ter também
já dentro do seu nome, Nebo, ele também era bastante conhecido dentro do contexto babilônico. E sem contar que na maioria desses povos pagãos, os próprios líderes, os próprios reis, eles também eram considerados como deuses. Só para nível de informação, Baal ele era conhecido como Senhor ou Lorde, Deus da tempestade e da fertilidade. Então, quando chovia, eles agradeciam a Baal. Eles entendiam que a sua fartura era Baal que fazia isso. A sua descendência era Baal que fazia isso. Já Nebo era o deus da escrita e da sabedoria. Por isso que eles, a maioria dos nomes dos reis, colocavam a palavra Nebo. Eles entendiam, esse é o mais sábio. É aquele que vai nos governar. Sem contar que passava de pai para filho, né? Os irmãos também já estão bem cientes disso. Mas uma coisa chama a atenção nesse verso. Diz que esses ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumavam levar são canseira para estas bestas já cansadas. Deus, nesse verso, ele traz um contexto de cansaço. Sabemos que um animal ele entra em canseira quando, de fato, ele faz longas caminhadas. Longas caminhadas. E não só isso. Eles eram acostumados a levar os seus deuses de um lugar para o outro. Com pompa, com honra, com honrarias ao longo do caminho, sacrifícios. E eles se utilizavam desses animais para fazer determinado trajeto. Mas algo está diferente aqui do contexto. Deus disse, eles vão ser levados. Da mesma forma como eram levados antes. Mas esses animais estão cansados. Verso 2. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Deus, se utilizando de Ciro, todas as vezes que Ciro ganhava de um rei ou ele vencia uma determinada batalha, ele fazia um grande cortejo. E fazia questão de colocar sobre esses animais, cansados, os seus ídolos. E saía encaminhado. Deus, neste momento, ele chama a atenção através de Isaías e diz, olha, esses deuses que vão ser levados por esses animais, eles não podem salvar vocês. Não podem se salvar, quanto mais salvar vocês. Quando Ciro levava cativos os povos, os deuses desses povos eram levados também. Esses ídolos eram incapazes de salvar-se a si mesmos, de serem carregados sobre lombos de animais cansados. Isso para não falar da possibilidade de poder salvar aqueles que os adoravam. Então, se eles não podiam nem se salvar, como poderia salvar então esse povo? É isso que Deus mostra através desses versos. Se eles não podem se salvar, como é que eles vão salvar vocês? Olhem para isso, olha a situação. E nós vimos que era onde a nação de Israel estava entrando, né? Eles estavam adorando esses deuses.
Então, se eles não podem se salvar, Deus no verso 3 diz: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Olha, desde o nascimento eu carrego vocês, e quando vocês estiverem velhos, eu ainda estou carregando vocês. Quando vocês estiverem com um cabelinho branco, eu estou cuidando de vocês. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Ao contrário desses deuses, irmãos, o Deus de Israel, ele não é impotente, como os ídolos. Os ídolos, no contexto aqui, e nós sabemos que de fato são, eles eram impotentes, não poderiam salvar de maneira nenhuma o seu povo. Não poderiam cuidar do seu povo. Mas Deus não só poderia fazer, não só podia fazer, como Ele sempre fez. Foi Ele que gerou essa nação. Foi Ele que cuidou, fez com que ela crescesse, se fortalecesse e se tornasse povo. Eis um grande exemplo do poder de Deus aqui essa noite. O Deus de Israel não é impotente como os ídolos. Com o seu poder, ele tem sustentado e sustentará o impotente Israel em qualquer circunstância. Não é porque nos tornamos Israel de Deus, como vimos na última lição também, falando sobre isso, que nos tornamos potentes, nós podemos fazer qualquer coisa, nada me segura. Não. Ainda somos impotentes. Ainda somos. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá a força necessária. É Deus que faz isso. Então, no verso 4, irmãos, o Senhor usa a primeira pessoa do pronome pessoal para enfatizar o seu envolvimento pessoal com a libertação de Israel. Vamos ler o verso novamente? Até a vossa velhice, eu serei o mesmo. E ainda até as cãs, eu vos carregarei. Já eu tenho feito, levar-vos-ei. Eu vou levar vocês. Pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Então, nesse verso específico, irmão, o Senhor usa a primeira pessoa do pronome pessoal para enfatizar o seu envolvimento pessoal com a libertação de Israel. Eu gerei vocês, eu cuidei de vocês, eu libertei vocês. É eu, não foi vocês. Não foi nenhum desses outros deuses. Foi eu. Então hoje não vamos olhar e dizer, eu vou fazer isso. Eu. Não, nós não temos força de nada, irmãos. Temos poder para nada. Partindo de nós, nada. Graças a Deus que Cristo hoje habita em nós. Graças a Deus. Leremos agora do verso 5 ao verso 8, irmãos. Qualquer dúvida, os irmãos podem perguntar, viu?
A quem me comparareis? Para que eu lhe seja igual. E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives, para que faça um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Então, ele leva o ouro, paga por isso fazer, e depois se prostra diante dele. Já vimos um contexto parecido. Vai lá, pega a madeira, tem todo o trabalho, corta, dá metade dessa madeira, faz ali o seu alimento, come, faz da outra metade um Deus e agradece pela comida que comeu. Deus diz, olha, insensatos, loucos. Sobre os ombros o tomam, levam-no e põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se movem. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá a ninguém. Ele dá, e a ninguém livra da tribulação. Olha, apesar de fazer tudo para isso para eles, ainda leva eles nos ombros, depois se prostram diante deles, mas ele não pode fazer nada por vocês. Olha o contraste. Deus diz, olha, tudo que eu fiz por vocês e tudo que eles não podem fazer por vocês. Então lembre, o livro de Isaías está aí para exaltar Deus, a pessoa de Deus. Assim como qualquer outro livro das Escrituras. Nós não vamos ver os livros das Escrituras elevando o homem, colocando o homem no centro. Não. Nos versos de 5 a 8, a origem humana e a total impotência dos ídolos os tornam inaptos em comparação com o Deus de Israel. Olha, vocês foram gerados por mim, eu cuidei de vocês, então vocês têm toda e total dependência minha. Vocês não fizeram nada de vocês mesmos. Os ídolos não podem fazer nada por vocês. Então, vem uma pergunta em meio a isso. Quem são vocês? E aí vamos ler o verso 8, onde diz: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. No verso 8, irmãos, o profeta conclama a seus leitores a perceberem a incapacidade dos ídolos que eles cultuam em desobediência à lei de Deus. Olha, vocês estão cultuando a esse Deus, a esses deuses, em total desobediência a mim. Mas eles não podem salvar vocês, nem podem fazer nada por vocês. Então, nesse verso 8, o profeta conclama seus leitores a perceberem a incapacidade dos ídolos que eles cultuam em desobediência à lei de Deus. Lembrando, irmãos, o livro de Isaías está aí. Pode ler ele do início ao final. Nós vamos encontrar todos os capítulos de Isaías exaltando a soberania, a supremacia, o poder de Deus. É o que nós vamos encontrar. Verso 9.
Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Amém. O verso 9 começa dessa maneira. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. O que é que esse povo precisava lembrar? Que aparentemente parecia ter esquecido. Irmãos, não só o público da época precisaria lembrar, mas nós também precisamos lembrar a cada dia. Toda a história passada de profecias que se cumpriram. Só olha para a história. Deus disse, olha, quem falou antecipadamente se cumpriu? Ele. Nós podemos olhar hoje e dizer, olha, o que ele falou se cumpriu. Os livramentos miraculosos, tal como o do cativeiro do Egito. Quer um exemplo mais claro do que esse? O povo foi libertado de uma terra de escravidão. Vocês precisam lembrar disso. Nós precisamos lembrar disso todo dia também. Eles olhavam, eles lembravam, mas eles lembravam, eita, como lá era bom. Como lá tinha o que eu não tenho hoje. Lá tinha carne, aquelas panelas no ensopado. Olha o que é que eles lembravam. Eles não lembravam que eles eram escravos. E clamaram a Deus por misericórdia. Nós precisamos lembrar das bênçãos providenciais que Israel experimentou. Maná. A água que eles beberam da rocha. Foram bênçãos dadas por Deus para esse povo. Sabemos que Deus nos deu pão superior. Mas eles precisavam, no contexto aqui, lembrar dessas coisas. Haviam esquecido. Na hora de cobrar, eles lembravam. Eles diziam, Senhor, o Senhor disse que seria com a gente, não ia acontecer nada. O Senhor seria o nosso Deus perpetuamente. Mas Deus disse, teve condições. Vocês seriam assim se me obedecesseis. E era isso que não faziam. E nem podiam. Todas essas coisas trazem uma ampla evidência para todos os leitores que leem esse texto, de que somente o Senhor é Deus. Você não precisa necessariamente crer em Deus. Mas esse texto vai mostrar para vocês uma simples interpretação no básico do português de que esse Deus é poderoso, que está sendo narrado aqui. A simples leitura traz isso.
E isso não pode ser negado. Estamos chegando, irmãos, nos versos finais. Verso 11. Que chama a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Irmãos, Ciro era esse homem a quem o Senhor convocou para conquistar a Babilônia. E fazer retornar o remanescente de Israel, para pôr um fim ao cativeiro de 70 anos. 1 século e meio depois de Isaías ter escrito essa profecia. Um século e meio antes, já estava predito que esse homem libertaria. Mas sabemos que esse homem por si próprio não. Esse homem com autoridade dada por Deus. Podemos ler isso no capítulo 44, verso 28 e capítulo 45, verso 1. Rapidinho, vamos lá ler rapidinho. 44, 28. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada, e do templo será fundada. E tudo como Deus disse, aconteceu. Deus fez. 45, verso 1, já próximo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não será fechada. Então lembrem, com certeza vocês já ouviram falar de Ciro na escola. Se não, na faculdade vão ouvir falar muito também. Mas vocês podem ver agora com um olhar totalmente diferente. Ver que por trás dessa história tem uma história. Por trás dessa história contada nas escolas, por trás dessa história contada nas universidades, existe uma história que foi determinada pelo próprio Deus. E que ele revelou por meio das Escrituras. Verso 12 e 13. Ouve-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Irmãos, no tempo determinado por Deus, porque é Deus que escreve a história. Então, no tempo determinado por Deus, não só a salvação de Israel se tornou realidade, como aconteceu, como o Israel de Deus também teve liberdade em Cristo.
A salvação de Israel se tornará realidade, mas também terá como consequência o estabelecimento do justo reinado do Messias. Ele diz: olha, em Sião, vocês verão a minha glória. Suscitarei e estabelecerei a minha glória, o meu reinado. Temos alguns textos que eu gostaria que alguns dos irmãos lessem. Um vai ler Zacarias capítulo 12, verso 10 a 13, e outro irmão, Romanos 11. Isso. Verso 10 a 13. Eu os trarei de volta do Egito, os ajuntarei da Síria. Eu os estabelecerei outra vez em Gileade e no Líbano, até que não haja mais espaço para todos. Passarão pelo mar da aflição, pois as ondas do mar serão contidas e as águas do rio se secarão. O orgulho da Síria será abatido e o domínio do Egito chegará ao fim. Por meu poder fortalecerei meu povo e pela autoridade do meu nome virão eu, o Senhor. Olha que texto, irmãos. Que texto fantástico, maravilhoso. Outro irmão, por favor, Romanos capítulo 11, verso 25 a 27. Pode ler. Essa será a minha aliança com eles, quando eu perdoar os seus pecados. Pronto. Tá aí. Quando chegar a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Amados, esse tempo já chegou. Os irmãos acham que existe aí algum pecado aí que Deus já não perdoou? Não estou dando brecha aqui para a gente fazer o que quiser. Não entenda também por esse lado. Mas Deus já nos perdoou. Já pagou o preço dos nossos pecados. Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Com tudo isso que vimos, irmãos, há algo impossível para Deus? Não. Pense na coisa mais impossível que você pode encontrar. Isso não é impossível para Deus. Devemos, irmãos, gastar mais tempo. E quando eu falo gastar, não é gastar. Porque existe o termo, né? Gastar tempo com isso aqui, gastar tempo com isso. Encontrando na escritura o termo remir. O tempo. Não é esbanjar, não é jogar fora. Não é gastar. Mas é remir. É guardar. É trazer. Resgatar. Um tempo para Deus. E quando eu falo um tempo, é o tempo. Não vou resgatar um tempo de meia hora aqui e tal. Não. Vida inteira.
Só de vocês pensarem, existe algum momento da nossa vida que Deus não esteja vendo? Não. Então é nesse momento que nós temos que remir. Mas como assim? Amados, simplesmente, agirmos conforme Deus nos tem ensinado. Aí você diz só isso, como se fosse fácil? Não é difícil. Não é impossível. Deus nos deu total capacidade para fazer isso. E com essas palavras eu encerro a pregação de hoje. Vamos orar a Deus para agradecer por esse momento em que estivemos juntos. Pai, agradeço pelas tuas verdades, pelos irmãos que estão aqui compartilhando dessa tua maravilhosa verdade, verdade que nos une, que nos ensina, que nos inspira, que nos faz vivermos de fato a vida que o Senhor tem preparado para nós. Que os irmãos que também estão aí por via online possam também ser agraciados pela tua palavra. Por aqueles que não puderam vir também, que o Senhor possa os abençoar e os fortalecer. Vivemos um tempo de desânimo, que o Senhor não deixe a gente desanimar, que o Senhor possa nos encorajar a continuarmos nessa caminhada e podermos desfrutar da tua verdade, porque as tuas palavras são doces. Agradeço, Pai, pela vida de cada um. Aqueles que o Senhor também está trazendo, que estão sendo evangelizados, que o Senhor possa também os instruir. E que as tuas verdades possam ser verdade na vida deles. Agradeço, Pai, e te peço por mais sabedoria, mais discernimento, mais compreensão da tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar nisso. Agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.